Bom, nós voltamos a falar sobre as manifestações em Cuba. Nós temos uma convidada agora, vamos conversar com a Zoe Martinez, cubana naturalizada brasileira, acadêmica de Direito e ativista pró-liberdade. Está conosco aqui. Tudo bem, Zoe? Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Muito feliz de estar aqui participando com vocês. Ô, Zoe, quais as razões dessa revolta que estamos acompanhando em Cuba, né? É um estopim, né? Agora foi detonado apenas o estopim, né? Uma insatisfação que já vem há muito tempo, mas queria saber de você exatamente o que causou essa mobilização nesse momento. Bom, o sistema de saúde em Cuba colapsou de vez, né? Há muito tempo que já está colapsando, mas dessa vez chegou num limite absurdo por causa da pandemia. Então, muitas mortes, os casos de corona aumentaram absurdamente, a falta de transparência da ditadura também, que não fala, né, em concreto o que está acontecendo realmente, porque está morrendo muita gente, mas eles não anunciam. Então, é a insatisfação, o povo cansou do descaso da ditadura e finalmente se jogou para a rua exigindo liberdade. Ana. Boa noite, Zoe. Bom, primeiramente Boa noite. aqui as minhas orações e o meu carinho ao povo cubano. Eu tenho uma relação também próxima, né, com as jogadoras cubanas. Alguns embates aí que entraram para a história do esporte, mas o esporte passou nas nossas vidas e as amizades continuaram. Então, o nosso carinho e amor aí ao povo cubano. Zoe, eu estava vendo aqui uma matéria da revista Forbes que mostra que a fortuna de Fidel Castro em 2003 chegaria a 110 milhões de dólares e em 2006 ela seria de 900 milhões de dólares. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Que absurdo, né, Ana? Eles que defendem tanto, esse sistema comunista que defende tanto a igualdade para todo mundo, só que assim, a igualdade de miséria para o povo e os governantes cada vez mais ricos. O Fidel, ele roubou muito do povo cubano e é lamentável, né? A gente vê a situação do cubano atualmente, né? Sem comida, 5 ovos por mês por pessoa, sem saúde, sem direito à saúde, sem leito, sem atendimento médico. Teve um cubano que morreu agora, a irmã denunciou nas redes sociais, ele faleceu por conta do coronavírus e não recebeu atenção médica, faleceu e demoraram mais de 6 horas para buscarem o corpo na casa da irmã. Então a gente fica pensando, mas que sistema é esse, né? Que pessoas defendem? Como defender um sistema que deixa o povo na miséria e a cúpula do governo cada vez mais rico? Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza. Zoe, boa noite. A minha pergunta para você é a seguinte: existe hoje em Cuba uma liderança suficientemente organizada para começar a fazer frente a esse regime ditatorial ou não chegamos ainda nessa situação? Tem o movimento San Isidro. Eles tomaram muita força no começo do ano, depois caiu um pouco, e agora essas manifestações que estão acontecendo, diferentemente do que a ditadura está divulgando, não são contra-revolucionários, não tem uma pessoa comandando essas manifestações, foi uma coisa espontânea, realmente é o mais legal, que me deixa mais emocionada e chocada, porque eu nunca, em vida, não esperava ver essa movimentação do povo cubano. Então, não tem ninguém comandando as manifestações, é todo o povo que realmente, tanto revolucionários que apoiaram em alguma época da vida a revolução, como pessoas comuns mesmo. As pessoas estão cansadas, Fiuza, estão cansadas. Zoe, antes de passar para a sua próxima resposta, eu quero convidar quem está aqui nos acompanhando, nos assistindo ou nos ouvindo a participar da nossa enquete, que é justamente a respeito das manifestações que estão acontecendo em Cuba. A pergunta está no ar, lá no nosso site, jovempan.com.br, www.jovempan.com.br. É a seguinte: você acha que os protestos em Cuba vão culminar na queda da ditadura comunista no país? Sim ou não? Dá tempo ainda da sua participação, tem mais meia horinha de programa para você participar. Você sabe, no final a gente traz aqui o resultado. É só acessar, repito, www.jovempan.com.br. Responda já os resultados aqui. E transfiro para você, Zoe, essa mesma pergunta que propusemos aqui aos nossos ouvintes, espectadores. Será que essa mobilização vai ser suficiente para acabar com esse regime que já dura tantas décadas em Cuba, Zoe?
mais 6 décadas, né? Bom, veja bem, eu acho complicado porque a primeira coisa que o Fidel fez quando tomou poder foi desarmar a população. Então, esse confronto que está acontecendo é muito desigual, porque a ditadura está armada até os dentes por causa da antiga União Soviética, que enviava muitas armas para Cuba, e o povo está desarmado. Então, é muito complicado falar que, nossa, o povo vai vencer essa luta. Mas tudo pode acontecer. Vindo de Cuba, tudo pode acontecer. Eu não esperava que o povo se revoltasse dessa forma e se revoltou. Então, assim, pode acontecer que alguém da cúpula se revolte contra a ditadura também e ocorra um racha ou alguma intervenção internacional. Tudo pode acontecer, mas eu acho difícil por causa dessa coisa de que o cubano agora também tem comunicado do mundo, estão limitando muito o acesso à internet, mais do que já limitavam, e essa questão do desarmamento. Então, ontem, o exército saiu às ruas de madrugada para colocar medo na população mesmo, eles armados, andando pelas ruas armados para o povo ficar com medo e parar de se manifestar. Ana. Era essa exatamente a minha pergunta, Zoe. Realmente a internet, os meios de comunicação estão bloqueados? Você está conseguindo ter algum acesso, algum contato com alguém lá? Ontem estava pior, Ana. Eu fiquei bem desesperada porque meus avós moram lá ainda, então eles ficaram incomunicáveis. Hoje já está dando para ver que as pessoas estão dando o seu jeito de conseguir colocar os vídeos na internet, porque a internet está lotada de vídeos das manifestações que, graças a Deus, continuaram hoje. Falo graças a Deus porque vejo que o povo não desanimou vendo a desigualdade, né, dessa luta, não desanimou e continuou na rua. Então, mas também é triste e preocupante por causa de que muitas pessoas vão perder as suas vidas e estão perdendo, porque um vídeo que vazou agora mostra a polícia indo nas casas das pessoas, prenderem essas pessoas, e muitas ficam incomunicadas e muitas desapareceram de ontem para hoje. Fiuza. Zoe, conta para nós, assim, só rapidamente, eu conheço mais ou menos a história, mas para quem não conhece, como foi a sua vinda para o Brasil e como você vê aqui no Brasil uma certa elite intelectual procurando embelezar um regime brutal em vigor em Cuba. Bom, resumidamente, eu saí de Cuba aos 12 anos de idade, começou com meu pai é engenheiro em telecomunicações e eletrônica, e chegou um ponto que ele atingiu o cargo mais alto no trabalho dele, e quando isso ocorre, você é obrigado a entrar para o Partido Comunista de Cuba. E meu pai não queria entrar, porque depois que você entra, você não vai conseguir mais se livrar disso, nem sair do país, vai ficar preso na ilha para sempre. Então, ele tem família brasileira. Uma prima dele fez uma carta convidando ele para passar 3 meses, que é o máximo que um cubano consegue ficar fora de Cuba. Aí ele veio de visita, ficou esses 3 meses e depois ficou ilegal até completar 1 ano, que falou, preciso me legalizar para conseguir trazer a minha família. Então ele pediu asilo político e ficou como exilado político. Deixou minha mãe grávida, da minha irmã do meio, e eu na época tinha 5 anos. Depois de quase 4 anos, conseguiu tirar minha mãe de Cuba, da mesma forma que ele saiu, mas aí com um amigo dele, argentino, naturalizado brasileiro, que fez uma carta convidando a minha mãe para vir para cá. Enquanto minha mãe chegou no Brasil, foi na Polícia Federal e foi acolhida nessa lei de exilado político, porque ela era casada com meu pai. Aí deixou eu e a minha irmã em Cuba. Na época eu tinha 9 anos, a minha irmã tinha 3. E aí, nesse tempo que ela estava aqui no Brasil, ela engravidou da minha irmã caçula. E passado 3 anos, eles conseguiram tirar a gente de Cuba pela lei de reunião familiar. Aí meu pai conheceu a minha irmã do meio com 5 anos e voltou a me ver com 12. E aí a gente conheceu a nossa irmã caçula com quase 3 anos. Legal, essa é a Zoe Martínez, cubana, radicada aqui no Brasil, esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, viu, Zoe, pela presença, pela entrevista, pelo seu relato. Um abração, boa noite.